Olá, crianças! Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam muito bem nessa quarentena, que dura já faz algum tempo, que vocês estejam estudando bastante, obedecendo aos seus pais e se divertindo muito. Aqui é a tia Suelen, para quem ainda não me conhece. Hoje eu queria falar um pouquinho com vocês sobre fé, de acordo com o que está escrito lá em Hebreus, no capítulo 11. E quando eu falasse um pouquinho disso, eu queria dar 3 exemplos que tá nesse texto. Então vamos lá. Versículo 1 e 2 diz: Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Então, a nossa fé, assim, se eu tivesse que definir fé em 2 palavras, eu diria que é acreditar e confiar. Então, assim, a gente acredita em Deus, a gente acredita que Ele é real, que Ele está com a gente em todos os momentos e confia que Ele tem o controle das nossas vidas, que Ele cuida da gente, que Ele ama a gente. Então, assim, essa é a nossa fé, de acordo com o que diz aqui. Ela não tem que estar baseada nas coisas que a gente enxerga com os nossos olhos físicos. Então, assim, se a gente confia que Deus anda com a gente em todos os momentos, que Ele está ao nosso lado nesse exato momento, isso tem que independer de se a gente vê Ele com os nossos olhos físicos ou não. Porque assim, a gente não enxerga, com esses olhos aqui que a gente não enxerga, mas independente disso, a gente sabe que Ele é real, porque a gente se relaciona com Ele, porque a gente consegue orar e falar com Ele, e ouvir a voz dEle, e ler a Bíblia, e sentir que Ele é real, e que Ele é presente nas nossas vidas. Que Ele tá com a gente, não importa se o dia é bom, se o dia é mau, porque Ele ama a gente. Então eu queria começar com 3 exemplos da nossa fé. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Então, a gente sabe que Deus criou o mundo e tudo que nele existe, e essa nossa fé, ela tem que ir além da gente ver esse Deus que criou todas as coisas. Porque a gente sabe que tudo que Ele criou foi pra gente, porque Ele ama a gente, porque Ele tem muito apreço por nós. E não importa se a gente consegue vê-lo, a gente vê tudo isso que Ele criou pra gente, e se a gente olhar pra natureza, a gente enxerga Deus nela, porque ela é tão perfeita quanto Deus é, porque a natureza foi criada pelas mãos do nosso Criador, daquele que nos ama. Assim, gente, não tem como ser diferente. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito das coisas que ainda não se viam, construiu uma arca para salvar a sua família. Então, vocês conhecem de cor a história de Noé. O povo estava pecando muito e Deus disse que mandaria um dilúvio para destruir a terra, mas ele avisou a Noé, porque ele viu que Noé era um homem de Deus, um homem que andava com ele, que confiava em Deus, que acreditava em Deus. E ele falou: olha, Noé, eu vou mandar um dilúvio que vai destruir a terra, mas eu quero que você construa uma arca, que você coloque os animais dentro dela, que você coloque a sua família, porque eu vou salvar vocês. E Noé, ele confiou, ele acreditou, ele teve fé, e ele construiu essa arca. E se não tivesse sido essa fé que ele teve e acreditar realmente naquilo que Deus estava falando e acreditar que aquilo que ele estava ouvindo vinha diretamente de Deus, ele não teria construído a arca. E só Deus sabe o que seria do mundo hoje em dia depois de que tudo tivesse sido destruído. Então, assim, a gente confiar no que a gente escuta vindo diretamente de Deus é muito importante. E pra gente escutar o que vem diretamente do coração de Deus, a gente precisa ter uma vida de relacionamento com Ele. Então a gente precisa orar todos os dias, a gente precisa ler a Bíblia todos os dias. E não de uma forma fútil assim, tanto faz. A gente precisa fazer isso de todo o nosso coração. Querer de fato ser amigo de Deus, querer de fato conversar com Ele todos os dias e conhecer Ele através da palavra dele, que é a Bíblia, porque tudo que Ele quer falar ao nosso coração está escrito na Bíblia. Então, se você quer ouvir a voz de Deus, mas você não sabe como, lê a Bíblia, porque é a palavra dele diretamente para você. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança. Então, acho que vocês conhecem também a história de Abraão. Ele morava numa terra e Deus um dia falou para ele sair dessa terra que ele morava e ir para um lugar completamente novo. E Deus daria essa terra que ele estaria se mudando como herança para ele, como um presente. Então,
trazer para os dias atuais. Imagina que você mora numa rua onde você tem muitos amigos, que você estuda numa escola onde você também tem muitos amigos, e aí Deus fala com você e fala, olha, você vai ter que se mudar daí, eu quero que você more nessa nova casa que eu vou dar ela para você como herança. Só que nessa nova casa você não vai conhecer muita gente, vai ser um lugar completamente novo, então você vai ter que começar a sua vida do zero. E às vezes é muito cômodo pra gente, a gente querer ficar no lugar que a gente tá, a gente não querer fazer as coisas que Deus pede pra gente fazer. Talvez por medo, talvez por vergonha, mas se a gente tiver a fé que Abraão teve de confiar em Deus, de acreditar, não, eu vou pra essa nova terra que ele me mandou ir, porque Deus sabe o que é melhor pra minha vida. Então eu acredito que a gente vai alcançar grandes coisas, não pelas nossas mãos, mas pela mão de Deus, porque Ele está no controle de tudo, Ele sabe o que é melhor para nossa vida, então se Ele disse pra gente fazer algo é porque tem um propósito, e por mais que a gente não entenda aquele propósito naquele momento, com certeza tem algo muito maior por trás disso, porque Deus não faz nada por acaso. E mais uma vez Abraão, pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício, aquele que havia recebido as promessas e estava a ponto de sacrificar o seu único filho. Então, Abraão e Sara, quando eles tiveram Isaque, que foi o único filho deles junto, ele já era velho e Sara também já era velha, e mesmo assim Deus deu um filho para eles. E Deus um dia pediu para que Abraão sacrificasse Isaque, como um sacrifício entregue para Deus, como algo que Abraão estava dando para Deus. E para isso, Isaque teria que morrer. E Abraão, ele confiou, por mais que fosse o único filho dele com Sara, ele confiou. E aí ele estava entregando o filho dele para Deus quando Deus falou para ele parar, para ele não fazer aquilo, que ele sabia que Abraão tinha confiado nele, então ele não precisaria fazer aquilo. Então, assim, às vezes a gente tem muito medo de fazer aquilo que Deus manda, às vezes a gente não confia o suficiente, a gente pensa, mas Deus, esse daqui é o meu único filho, e você está me pedindo para eu matar ele e entregar para o Senhor como um sacrifício. Mas Abraão confiou em Deus e Deus honrou essa fé que ele teve. E Isaque continuou vivo, Isaque teve 2 filhos, Jacó e Esaú. E esses filhos tiveram outros filhos e a descendência de Abraão é imensa, assim como Deus tinha prometido para ele. Então, assim, confiar em Deus é a única opção que a gente tem que ter na nossa vida, sabe? Não tem que existir outra opção, a não ser confiar naquilo que Ele está falando pra gente, naquilo que Ele pede pra gente, na voz dEle que a gente ouve. Então, assim, o que eu queria falar hoje, com esses poucos exemplos, é que a fé em Deus, ela é primordial numa vida de relacionamento. Como diz nesse último versículo que a tia deixou pra vocês, sem fé é impossível agradar a Deus, que também está nesse capítulo que a tia acabou de ler, Hebreus 11, no versículo 6. Não adianta a gente ter uma vida, andar com Deus e orar e ler a Bíblia todo dia se a gente de fato não acredita nele, não tem fé nele, não obedece a ele. Porque assim, obedecer pra mim tem tudo a ver com a fé, com a gente confiar naquilo que ele está falando pra gente, com a gente saber, não, mesmo que eu não entenda, ele é maior, ele tá comigo, ele sabe de todas as coisas, então eu vou confiar, eu vou acreditar e eu vou obedecer. Então assim, gente, o que eu queria dizer hoje é que talvez às vezes a gente acha que as coisas não vão dar certo, que nem essa quarentena que não acaba nunca, talvez a gente ache que, nossa, mas a vida vai ser pra sempre isso, mas não. O que a gente pode fazer é todo dia orar, ler a Bíblia e ter muito ânimo, porque Deus tá com a gente, porque logo a gente vai ver nossos amigos na escola de novo, logo a gente vai voltar a ver nossa família todo final de semana, logo a gente vai voltar a se ver todo domingo na igreja, e sábado também, e quarta também, vão em todos os cultos. E é isso, gente. Sem fé é impossível agradar a Deus. A fé ela é primordial para um relacionamento com Ele. E já que a tia, nas aulas passadas, tem dito muito sobre oração e ler a Bíblia, a tia queria falar um pouquinho sobre a fé hoje, porque ela tem que ser a base para esse relacionamento que a gente constrói com Deus. Então, para a gente orar e ler a Bíblia todos os dias e construir esse relacionamento, essa amizade com Ele, a gente precisa primeiramente da fé, de confiar nele e começar a desenvolver isso para assim desenvolver nosso relacionamento com Ele e ter uma vida baseada na palavra de Deus e em tudo que Ele é. Porque Ele é maravilhoso, Ele ama a gente. E então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado bastante dessa aula, que vocês tenham aprendido
algo, tirado algo dela, que Deus tenha falado com vocês. Qualquer dúvida que vocês tenham tido, é só conversar com a tia, entrar em contato, ou conversar com as pessoas da igreja, com as outras tias da igreja, que também podem tirar as dúvidas de vocês. E então é isso, eu amo muito vocês, espero que a semana de vocês seja maravilhosa, assim como vocês são. Tô com muita saudade, de verdade, eu não vejo a hora da gente voltar a se ver pessoalmente, pra gente poder se abraçar e só fazer essas aulas presencialmente. Então, bom, é isso, amo vocês. Leiam a Bíblia, façam a oração se quiser crescer. Que nessa semana vocês orem e leiam a Bíblia todos os dias, viu? Deus tá vendo. Um beijo!